Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e nesse episódio a gente vai falar sobre um dos debates mais quentes do marketing atual, a disputa entre branding e performance. Nos últimos anos, as marcas viveram uma corrida pela eficiência, a conversão imediata, mas nesse processo, um elemento importante foi sendo escanteado, a construção de significado. Afinal, vale mais a venda hoje ou uma marca lembrada amanhã? E existe mesmo um caminho capaz de equilibrar esses dois mundos? Quer descobrir tudo isso? Então, vem comigo! Nos últimos anos, o mercado de marketing vive uma espécie de polarização. Se você trabalha em agência ou representa alguma marca, deve viver isso na pele. Uma disputa no ringue do marketing. De um lado, o mundo da performance, obcecado pelos cliques, CAC, ROAS e vendas imediatas. Uma lógica muito concreta e tangível de metas de vendas. De outro, o branding, falando sobre memória, identidade, relevância e construção de longo prazo, com o desafio dos resultados mais subjetivos e menos tangíveis. No meio dessa dicotomia, uma disputa por orçamentos das marcas e pela decisão das estratégias mais assertivas. Mas será mesmo que essas duas forças precisam ser opostas? Ou o caminho está justamente em como equilibrar as duas? Por isso, o episódio de hoje é uma conversa sobre como construir marcas que vendem agora, mas continuam sendo lembradas amanhã. A gente vai entender por que essa dicotomia existe, quais são os mitos que confundem o mercado e o que as evidências mostram sobre o que realmente funciona. Para colaborar nesse episódio, eu convidei um grande nome do mercado que defende uma visão baseada em dados, ciência e eficácia no marketing. Marcos Malagris é diretor de pesquisa e lidera a operação da System One na América Latina. Ele tem uma trajetória de mais de 15 anos, passando por empresas como Coca-Cola e grandes agências, além de ter formação em marketing e psicologia cognitivo-comportamental. Marcos, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Papo Biz. Valeu, Antônio, obrigado, prazer, tô feliz de estar aqui, vamos lá. E pra gente começar, então, se apresenta um pouquinho, conta um pouco do seu trabalho. Boa. Então, como você falou, né, eu lidero o time de pesquisa aqui na System One na América Latina. A gente trabalha com tracking de marca, pré- e pós-teste de comunicação, e acho que foi a parte que sempre me fascinou, assim, de tentar trazer um pouco mais de ciência para o marketing, né, porque, assim, você vai no médico e ele te passa um tratamento, você espera que ele tenha um fundamento ali, né, que ele tenha estudado, que ele tenha lido meta-análise sobre a eficácia daquele tratamento, mas quando você contrata uma agência, ou você está ali fazendo um planejamento de comunicação, por que você não faz o mesmo, né? Por que você não busca a taxa de eficácia daquelas estratégias que você está propondo, né? Como é que você consegue afirmar que aquilo tem uma grande chance de dar certo, né? Por isso que eu falo que minha pegada é o marketing baseado em evidências, né? Legal, e aí dentro dessa sua expertise é o que a gente vai trazer aqui pro papo de hoje para a gente começar. O que é esse conceito de branding e performance e por que existe essa dicotomia tão forte no mercado entre essas estratégias? Não, muito bom, porque essa dicotomia aí, né, entre branding e performance está muito atual, né? A gente tem falado muito sobre isso, mas é uma coisa que vem há muito tempo, assim, né? Desde lá de trás, no início do século passado mesmo, a gente já tinha duas grandes linhas de estratégia de comunicação. Uma linha que focava muito em uma comunicação racional, que até, né, tem o livro do Hopkins, né, que é a ciência da propaganda, que ele falava, você não pode desperdiçar o dinheiro de quem te contratou, né, da marca, né, você tem que fazer uma comunicação bem racional, bem focada, falar dos benefícios do seu produto, né, todas as razões que o consumidor precisa para comprar. E aí, ao mesmo tempo, a gente teve do outro lado ali uma revolução criativa com as grandes agências de publicidade da época em Nova York, que trouxe, assim, um outro lado, né, a comunicação ela tem que ser interessante, ela tem que entreter, ela tem que colocar a marca ali no centro da conversa, muito mais emocional do que falar de benefícios funcionais. E essas duas linhas aí, né, dessas duas escolas de publicidade, elas batalharam muito e elas seguiram coexistindo até os dias de hoje. Só que eu acho que esse tema ficou muito quente, porque eu acho que a comunicação, durante muitas décadas, né, foi muito mais focada no lado do branding, da construção de marca. Até porque a gente não conseguia mensurar tanto assim no curto prazo o impacto de uma estratégia de comunicação, né? Então você botava grandes campanhas no ar e você tentava medir os resultados da melhor forma que você podia. Só que com o boom aí das mídias digitais, na internet, veio essas novas possibilidades de mensuração. E aí surgiu o tema da mídia performance, né? Que é basicamente uma mídia focada em venda,
que você, né, consegue medir no curtíssimo prazo, ali, através de clique, taxa de conversão, se trouxe resultado ou não. E aí, quando veio essa promessa, né, pro mercado, com os grandes veículos ali, né, tipo Facebook, agora Meta, Google, entre outros, isso fez com que as verbas de comunicação foram levadas muito de construção de marca para performance, porque você conseguia medir, você conseguia provar o resultado, né? Era tudo que o time de marketing sofria, né? Que a gente não conseguia provar o resultado da comunicação, agora pode. Então, muita verba foi movida para lá. E algumas empresas chegaram a ter, inclusive, dificuldades com isso, em termos de resultado, porque abandonaram totalmente essa parte do brand e da construção de marca. E agora a gente está, talvez, buscando um equilíbrio melhor, e por isso que esse tema tem surgido tanto, né? Mas não é um tema novo também, né, assim, em termos de estudo, porque lá em 2013, o Leigh Binet e o Peter Field, que são acadêmicos e praticantes de marketing também, eles escreveram o livro The Long and the Short of It, onde eles se debruçaram na base de dados das campanhas inscritas em premiações de eficácia da IPA, que é um dos prêmios mais importantes do mundo aí, de eficácia de campanha. Eles pegaram uma base de mais de 1.200 campanhas e eles queriam tentar responder exatamente essa pergunta. Qual é a proporção ideal? Né? Quantos por cento da sua verba você deveria investir em construção de marca e quantos por cento da sua verba você deveria investir em mídia performance, né, ativação de vendas, tudo que tem foco no curto prazo. E analisando essas 1.200 campanhas, eles chegaram a uma proporção média, né? Qual seria a proporção média ideal se você quer maximizar os resultados de negócio das suas campanhas? Essa proporção, de acordo com o estudo deles, foi de 60 a 40. Então, 60% do seu investimento deveria ser em iniciativas de longo prazo, de construção de marca, e 40% nas iniciativas de curto prazo. Essa seria a média. E isso é muito interessante, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas que estão sentadas aí na cadeira provavelmente vão achar que 60% no longo prazo na construção de marca é até muito, né? Mas é a proporção ideal. E depois eles fizeram outras publicações, inclusive em 2018 teve a publicação Effectiveness in Context, que eles atualizaram essa proporção, né? Deixaram de lá só essa média zona de todas as marcas e quebraram por diferentes segmentos, por maturidade de marca, né, em termos de quantos por cento de market share a marca tem, e aí ajustaram um pouco essas porcentagens. Mas é tudo gerando muito em torno disso, né? Se você quer maximizar os resultados, você tem que investir mais ou menos 60% em construção de marca. E a impressão minha, esses conceitos, essa guerra, digamos assim, essa dicotomia entre brand e performance também tá por uma lógica da disputa pela verba de marketing das empresas, não é isso? Sim, com certeza. Eu acho que esse é um grande desafio, né? A gente tem diferentes modelos nas empresas, né? Modelos em que essas áreas estão separadas e tem objetivos separados. E aí, quando você precisa... Acho que o principal desafio é que não tem como fugir dessa lógica de entregar resultado quarter a quarter, né? Então, se você precisa entregar resultado quarter a quarter, você precisa fazer comunicação de curto prazo, não adianta só investir no longo prazo. Só que você não pode ficar escravo dessa meta do quarter, porque se você investe só no curto prazo, você pode até bater a meta do quarter, mas o próximo quarter vai ficar cada vez mais difícil, porque não tem aquela base, aquele colchão de construção de marca, de memória de marca, de awareness, que talvez você tenha desconsiderado, né? É a lógica de que o investimento me corrija se eu estiver errado, talvez o investimento de branding, ele reduza lá na frente o custo do CAC, né? O custo por aquisição do cliente numa estratégia de performance. Não, é exatamente isso. É aquilo, né? Você não vai... A chance de você clicar no anúncio de uma marca que você não conhece é muito baixa, né? Inclusive, tem alguns estudos aí, tipo, da Bain, que foi publicada na Harvard Business Review, que falou que 90% das compras em B2B, 90% das vezes, a marca escolhida era uma marca que a pessoa já conhecia no início do processo de compra. Só 10% das compras eram feitas de marcas que as pessoas não conheciam, só passaram a conhecer depois que elas começaram a pesquisar no processo de compra. Então, assim, se as pessoas não conhecem essa marca, elas vão clicar no anúncio, elas vão buscar mais sobre aquilo. Então, não investir em construção de marca hoje só torna o seu trabalho no futuro cada vez mais difícil. Porque é isso, vai aumentar muito o seu CAC, né? E a mídia performance não vai funcionar mais tão bem, né? Eu te sigo no LinkedIn, né, e teve uma postagem que você fez que eu achei muito interessante. Você falou que branding é diferente de construção de marca, né, e que nem toda campanha de branding é uma campanha de construção de marca. Explica um pouquinho pra gente essa diferença.
Não, isso é uma confusão, né? Eu acho que a gente, no mercado, discute muito, às vezes as discussões estão por conta ali da nomenclatura, né? Eu acho que o que eu estava dizendo nesse caso é que branding e construção de marca são coisas diferentes. A gente usa como sinônimo, mas são coisas diferentes. Porque assim, branding, ele é esse processo de gestão, processo contínuo de gestão da marca, né? Que envolve gestão, design, cultura da marca e da empresa, estratégia, e um outro pilar aí são as campanhas de comunicação, né? Então, quando a gente fala de construção de marca, em geral a gente está se referindo às campanhas, mas as campanhas de comunicação elas são um pedaço, né? Desse guarda-chuva de branding que é a gestão completa da marca. Então, quando a gente até entra nessa discussão de branding versus performance, o que a gente está falando ali é das campanhas, né? Então, eu até acho mais adequado, em termos de nomenclatura, falar de construção de marca e ativação de venda, que é até a nomenclatura que o Les Binet e o Peter Field, que eu citei ali, quando fizeram um estudo do DeLonghi e Shortbridge, usaram. Porque, no final é isso, né? A gente não está fazendo brand, a gente está fazendo campanhas de construção de marca. Ou a gente está fazendo campanhas de ativação de venda, que podem ser através de mídia performance, né? No digital, aquela mídia que a gente está acompanhando ali na unha e otimizando os custos e conversão, mas outras iniciativas de ativação de venda também, né? Como uma venda na rua ou qualquer outra coisa que não seja através de mídia performance. Um ponto interessante, até puxando esse gancho que você trouxe agora, é que você destaca que campanha de performance tem algum impacto de construção de marca. Isso significa que branding também pode ser eficiente em termos de métrica de performance? E como é que a gente enxerga essa sobreposição sem diluir os conceitos? Não, esse assunto é interessante mesmo. Eu acho que até hoje a forma mais interessante, fácil que eu vi de explicar isso é assim, o próprio Les Binet e Peter Field falam sempre que toda comunicação ela gera dois tipos de efeito. Um de curto prazo, que é venda ali, né, no curto prazo mesmo, e um efeito de longo prazo, que você pode chamar de construção de marca, que é o que vai gerar venda no futuro. Você está basicamente construindo memórias para depois a pessoa comprar. E isso faz sentido quando você conecta com outro conceito, que aí é do Ehrenberg Bass Institute, o grupo de pesquisadores lá da Austrália, que escreveu How Brands Grow, inclusive, que é um dos livros-chaves aí da Bíblia da eficácia de marketing. Eles falam muito do conceito do 95-5, né? Que basicamente quer dizer que quando você faz uma comunicação e você impacta ali seus potenciais consumidores, em média 95% das pessoas que você está impactando não está na janela de compra. Só 5% está na janela de compra. O que isso quer dizer? Se eu estou anunciando um carro, mais ou menos só 5% das pessoas que estão vendo minha comunicação naquele momento estão pensando de fato em trocar de carro. Todas as outras não estão. Por isso que esse efeito de curto prazo da comunicação, que gera picos de venda quando uma campanha entra no ar, ele vem desse grupo, principalmente desse grupo, desses 5% que estão na janela de compra. Esse é o efeito de curto prazo. O efeito de longo prazo vem dos outros 95% que não estão pensando em comprar agora, mas viram aquela comunicação, acharam interessante, você construiu memórias dessas pessoas para quando elas virem entrar na janela de compra, nos anos seguintes, elas terem a chance de lembrarem da sua marca, considerar a sua marca ou seu produto como um dos top 3 ali que ele vai pensar em comprar. Então, é isso, né? Quando você faz uma campanha de ativação de venda, de performance, o seu foco é no curto prazo, mas é claro que uma outra pessoa vai ver e vai ter aquela memória. Mas o efeito contrário, ele é muito mais... Os estudos mostram que ele é muito mais forte. Uhum. Uma campanha de longo prazo, ela já vende no curto prazo, mas ela também constrói longo. Ou seja, se você focar no longo prazo, você constrói os dois. Mas se você focar demais, excessivamente no curto prazo, você só constrói curto prazo. Você faz uma comunicação muito racional, muito focada em benefícios funcionais, orientados a quem está com chance de comprar naquele momento. E você esquece, você acaba desconsiderando as pessoas que não estão interessadas naquele momento, mas que vão vir a estar depois, né? Então você não pode esquecer de construir memórias pro outro grupo também. Você citou já algumas campanhas nas suas postagens, por exemplo, Aniversário do Guanabara, Casas Bahia, Shopee, que todas têm esse foco de um curto prazo, né? Bem varejão mesmo, mas que acaba eles conseguindo fazer essa construção de longo prazo também. Essa lógica do 95-5 explicaria que esse sentido de campanhas de aniversário, por exemplo, é um varejo. Não, exatamente. Porque essas campanhas especificamente, elas têm um componente de construção de marca ali, o que é bem raro para campanhas de ativação de vendas, né? Quando a gente fala de componentes de construção de marca, né? O que eu quero dizer, né? Boas campanhas de construção de marca,
que tem esse foco em construir memórias positivas e awareness de marca, ou seja, né, awareness e favorabilidade de marca, para quando a pessoa entrar na janela de compra, ela ter a chance de lembrar de você, ela geralmente tem, diria, 3 pilares principais, assim. Um pilar de construção de fama de marca, ou seja, são campanhas que geralmente preferem usar meios massivos e de consumo compartilhado, por exemplo, TV, rádio, out of home, tudo que a gente chama de mídias tradicionais, elas não só têm alto alcance versus o digital, mas ela tem esse alcance compartilhado. Eu tô vendo TV, eu sei que tá todo mundo vendo a mesma coisa que eu, né? Então eu sei que tá acontecendo um aniversário Guanabara, mas eu sei que você também sabe que tá tendo um aniversário Guanabara. Que eles estão falando isso, né? Pela cidade, por todos os meios. Então tem esse componente não só da construção de awareness, que é eu saber, mas da construção de fama, que é eu sei que todo mundo sabe. Não sou só eu que sei. Né? E grandes marcas são construídas assim, né? Através dessa construção de imagem compartilhada. Outro aspecto é a comunicação emocional, que, ou seja, não é uma comunicação 100% racional focada em venda. Então, apesar do aniversário Guanabara, né, ser totalmente focado em venda, né, o caso de Bahia lá, quer pagar quanto, eles têm alguns componentes emocionais, sim, do tipo, tem personagens, tem música, né, seja um jingle, o que for, tem uso do humor. Então tem componentes ali que fazem a gente se conectar para além só do nível compra agora, a oferta é essa, né, R$5 o quilo de sei lá o quê. Então tem um componente emocional. E o terceiro ponto é o dos assets, né, o que a gente chama de distinctive assets, que são aqueles elementos que são usados com consistência pela marca, que pode ser desde o slogan ou de uma frase, tipo aniversário Guanabara, quer pagar quanto? Isso usado com frequência gera uma familiaridade e ajuda no reconhecimento, na construção e manutenção da memória. As cores usadas, a música que é usada, se isso é usado de forma recorrente, todas as comunicações, é um forte componente de construção de marca, que gera e ativa, mantém as memórias. Só que isso é muito raro para as campanhas focadas em venda. Em geral, isso é oferta, acabou. Esses três exemplos aí, né, que você falou, eles conseguem focar em venda, mas também trazer esses componentes de alcance massivo, de comunicação emocional e de uso consistente de assets. Então, mesmo que eu não queira ir lá no Guanabara agora, né, comprar, aquilo construi uma memória para mim sobre o aniversário Guanabara. Então, ele acaba conseguindo ter esses dois efeitos, mas é muito raro. Como eu falei, é muito mais comum uma campanha de construção de marca ajudar no curto prazo do que uma campanha de curto prazo ajudar também no longo prazo. Esses são super exceções que eu acho muito interessantes. Legal. Para quem trabalha em grandes organizações, grandes empresas, onde a gente vê que essas áreas são muito separadinhas, né? O time de brand, o time de performance, quais são os primeiros passos que você daria de dicas práticas aí para tentar quebrar um pouquinho dessas barreiras internas? Esse tema é um pouco a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que não tem veredito, assim, uma unanimidade sobre qual é o melhor formato em termos de... Você deveria ter uma área só de comunicação e aí fazer campanhas separadas, ou você deveria ter 2 áreas separadas, né, com budgets separados, com metas separadas. Acho que ninguém chegou a uma unanimidade sobre o melhor formato. Eu, pessoalmente, eu acredito muito em dividir os times mesmo por um principal fator, que é manter verbas de comunicação separadas e protegidas. Porque quando o resultado aperta no curto prazo, o natural seria você ir lá roubar a verba de construção de marca, que é mais difícil, né, de provar o resultado no curto prazo. Então você fala, não tem jeito, a gente tem que bater a meta, me dá essa verba agora. E aí você vai cada vez mais perdendo essa verba e vai direcionando tudo para o curto prazo, e você entra ali no que a gente chama do looping da morte, né? Como você falou, o CAC só vai aumentando. Então a cada quarto vai ficando mais difícil de bater a meta, você precisa de investimentos cada vez maiores, porque você exatamente está roubando marca de construção de marca que estaria te ajudando ali no futuro. Então, esse ponto de vista é inclusive um ponto de vista do próprio Mark Ritson, que está numa das unidades aí de eficácia de marketing. Ele fala muito, ele usa o termo que é two-speed brand plan, que é tipo um planejamento de marca em 2 velocidades, 2 modos. Ele defende muito, né, metas separadas, metas de curto prazo, metas de longo prazo, para guiar estratégias e táticas separadas e com suas verbas protegidas. Ele cita sempre uma citação que eu acho que era do CFO da Pepsi, de algum C-level da Pepsi, que ele brincava assim, qualquer idiota consegue fazer o curto prazo e qualquer idiota consegue fazer o longo prazo.
o profissional bom de marketing é o que consegue fazer os dois, né? Equilibrar os dois. E eu, de fato, pela minha experiência, eu acredito mais em dividir as áreas para ter verbas divididas e metas divididas. E aí, óbvio, o máximo de integração possível através de um brand book, de fazer as ações integradas, né, no guarda-chuva das grandes campanhas de marca do ano, para não ficar uma comunicação esquizofrênica também, né? Mas, porque para mim o maior risco a morar na armadilha é isso, é você sacrificar a sua verba de longo prazo em termos de entregar o resultado do quarto. E se você fizer isso, aí não tem chance. Por isso que eu acho que na maioria das vezes a separação ainda é mais eficaz. Mas é isso, assim, temos que ter humildade, por isso que certamente tem outros modelos aí em que isso junto pode funcionar. E na sua visão e na sua experiência, existe alguns padrões universais de eficácia no marketing que o mercado brasileiro ainda ignora ou aplica mal? Eu acho que uma das leis do marketing, que é a lei da penetração, que é uma coisa que o Aaron Best Institute já provou muitas vezes, e no Albran's Grow a gente fala muito sobre isso também, que quebra um pouco aquele mito que fala que 20% dos seus consumidores são responsáveis por 80% dessas vendas, né? Que você tem que focar nos seus consumidores, nos seus heavy buyers, porque eles é que sustentam a sua marca e tal. Os estudos do Aaron Best Institute provaram que isso é uma falácia. Assim, essa divisão é muito mais próxima de 50 a 50, né? 50% das suas vendas vem, sim, dos seus heavy buyers, mas a outra metade vem dos light buyers e dos não buyers, né? Os compradores ocasionais. E isso faz, né? Essa diferença faz a gente investir muito mal o nosso dinheiro, né? A gente tende a tentar focar demais no curto prazo, através de mídias digitais, tentando achar esses 20% das pessoas que consomem a nossa marca já e que tem chance de comprar mais, quando a lei da penetração diz isso, né? Que as marcas crescem muito mais através de ganhos de penetração de mercado do que de crescimento de frequência. E esses ganhos de penetração de mercado, eles vêm muito dos light buyers da marca, dos compradores ocasionais, que compram ali, às vezes, uma vez por ano, né? Ao invés de todo quarter. Então, esse crescimento, crescer através de frequência, né, que seria o caminho contrário, é muito difícil, porque envolve uma mudança de hábito, muitas vezes muito grande. Por exemplo, como é que eu vou aumentar a quantidade de vezes que as pessoas compram papel higiênico, né? Como é que eu vou aumentar a frequência de compra de pasta de dente? Ou até de refrigerante mesmo. É muito difícil. É mais fácil você influenciar através de grandes campanhas massivas de construção de marca, públicos grandes de light buyers, para mexer o ponteiro entre eles e fazer eles optarem pela sua marca, ao invés das outras. Então, por isso que é necessário esses pontos de alcance massivo, comunicação emocional que constrói memória, e em oposição a segmentar demais, fazer uma mensagem muito racionada, porque você tem muito racional, né? Porque você tem muito mais chance de focar nesses seus heavy buyers, as pessoas que já têm interesse nessa comunicação, que já comprariam de qualquer jeito. Então, acho que esse é o principal fator que a gente ignora. A gente ignora que a gente precisa da comunicação mais massiva possível para falar para esses light buyers, porque senão você está sempre falando com o mesmo grupo de consumidores, né? E pra gente fechar aqui, eu acho que você já trouxe uma grande falácia aí, mas qual foi a maior mentira ou o maior equívoco que você já viu no mercado de marketing que comprovou com dados, assim, nos últimos anos? Eu acho que foi essa tendência de mover muita verba pro digital e pro curto prazo, uma coisa alimentando a outra. O nosso mundo ficou muito acelerado e muito focado em entregar resultado rápido. Isso levou a gente a investir mais em mídias digitais, porque é onde a gente consegue acompanhar na unha o resultado. Ao mesmo tempo, né, com a entrada aí do Facebook no mercado e outros players digitais, eles fizeram um lobby muito grande para mover investimento de TV e de meios massivos tradicionais pro digital, usando muito esse discurso de que traz mais resultado, né? Você pode utilizar hora a hora, o que for. E esse lobby fez com que essa verba toda indo para digital fez com que as pessoas focassem mais em objetivo de curto prazo também. Então, um ponto alimentou o outro. E fez com que as marcas foram passando cada vez maior parte da verba para mídia performance e começaram a sofrer com os resultados, né? E acho que a gente, em termos de dados, para provar isso, a gente teve alguns cases, tipo do Airbnb, né? Que viu que estava batendo no teto global, né? Que estava batendo no teto do quanto que a mídia performance conseguia trazer, e começou a mover boa parte da verba para a construção de marca. A gente teve o case da Nike também, né, que focou muito em vender diretamente para o consumidor, também através de mídias digitais, esqueceu princípios básicos do marketing, tipo uma boa distribuição
alcance massivo para construir marca. E, recentemente, a gente teve também um estudo que foi patrocinado ou conduzido ali pelo SoftBank, que é o fundo de investimento em startups, né? Eles fizeram, acho que com a Sono, a agência, se não me engano. Eles tentaram medir esses efeitos tanto da mídia performance quanto de construção de marca. E eles chegaram à conclusão ali, usando o método de Isaac, você pode questionar ou não, mas o insight final é bem parecido com o que a gente vê de outras fontes, como o citei do Lesbian e do Peter Field, de que o ideal é você ter um balanço. Não dá para focar só em performance. E esse fundo de investimento de startups comunicou isso para o mercado inteiro, né, para as startups, basicamente, tipo, olha, quem não investir em construção de marca, a gente não vai conseguir, né, manter esses fundos em vocês, né, é essencial. A construção de marca não basta mídia performance. Então, quando a gente vê até as startups, né, em que são nativas digitais e que tem toda a tecnologia para otimizar o máximo possível a mídia performance, receberem essa mensagem de que não dá para não construir marca, a gente vê que o pêndulo está voltando um pouquinho ali para o meio do caminho, para um investimento mais balanceado, né? E aí você vê, né, também iFood, TikTok, ChatGPT, todos eles indo para TV e mídia tradicional, né? Por quê? Porque chega uma hora que você precisa construir marca, você precisa de um alcance massivo e você precisa usar meios em que você tem mais facilidade de construir confiança de marca. E os meios tradicionais, eles ainda são líderes em construção de confiança de marca. TV, jornal, out of home, rádio, todas essas mídias de consumo compartilhado e mais tradicionais, elas ajudam a construir uma percepção de que é uma marca confiável, né? Se ela está na TV, nossa, ela deve ser confiável. Se ela está anunciando em um jornal, deve ser confiável. É um efeito muito diferente do digital, em que, mesmo as pessoas não sendo, o público geral não sendo especialista em marketing e meios, elas, dentro delas, sabem de alguma forma que qualquer marca pode anunciar no digital, sabe? Qualquer marca pode comprar a mídia ali. Não é tão confiável quanto uma marca que está em TV. Você precisa de muita verba para investir em TV. Então deve ser uma marca grande. Se é uma marca grande, ela deve ser saudável, ela deve ser confiável. Então ir para TV e para meios tradicionais tem muito esse efeito também, né? Que é o efeito do que a gente às vezes chama de desperdício, né? Não é o desperdício, que é o que exatamente sinaliza, estava buscando o termo intermédio, é a sinalização, signaling de que você tem os recursos necessários, de que você é confiável, de que você é grande, de que você é estável. Então, construção de marca tem muito a ver com isso também, né? Então, acho que a gente está voltando esse pêndulo, né? Quando a gente vê grandes stakeholders aí, tipo, um fundo como SoftBank e outros grandes dando essa mensagem, a gente vê que a prática do marketing baseado em evidência está sendo cada vez mais difundida. Estão vendo que isso afeta de fato os resultados, né? Legal, Marcos, muito obrigado pelo papo. Não foi nenhuma entrevista, foi uma aula de marketing, né? Valeuzão aí pelo bate-papo aqui no Papo Biz. Valeu, obrigado. Até a próxima. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!